São em antigos cadernos que datam por volta de 1917 que foram encontradas as primeiras versões das histórias mais importantes da mitologia de Tolkien. Muitas delas encontradas com escritas bagunçadas, feitas às pressas e a lápis. Segundo seu filho Christopher, mesmo em seus últimos anos de vida, o escritor de fantasia não deixou de trabalhar em seus manuscritos, enchendo com sua riqueza de detalhes tão características mais e mais páginas. Ainur-Indalë, ou A Música dos Ainur, é uma dessas histórias, e é a primeira escrita no livro Silmarillion, onde Tolkien apresenta a nós a criação da vida e tudo que existe a partir de sua mitologia, de uma forma muito poética. A história começa antes do início dos tempos, com Eru Ilúvatar, que tem existido eternamente nos salões atemporais e possui a chama imperecível, o poder da criação, em seu espírito, realizando a criação de espíritos que seriam chamados de Ainur. A forma como Tolkien escolheu nos levar através da criação foi através da chamada música. Ilúvatar, após criar os Ainur, propõe a eles temas para que cantassem para ele. No início, cada Ainur cantou sozinho, entendendo apenas aquele tema específico recebido por Eru. Mas com o amadurecimento e a exposição de uns aos outros, eles se tornaram mais harmoniosos entre si. Eru trouxe para eles então um novo e muito mais complexo tema, que seria trabalhado em conjunto, e assim se iniciou a criação do que seria conhecido como Arda, a Terra. Juntos, os Ainur imaginaram e cantaram cada parte de Arda, e Eru fez dela realidade. Ou quase isso, pois ao chegarem em Arda, aqueles Ainur que escolheram viver lá, descobriram que a grande música não tinha sido de fato a criação, e sim a concepção da ideia, dependendo deles agora para concretizá-la de fato, aguardando a vinda dos filhos de Eru, suas criações próprias que iriam viver ali em Arda, elfos e humanos. Entre os preciosos Ainur criados por Eru, que decidiram se despedir do Criador para descer e viver naquela nova criação, estavam alguns dos mais belos e fortes. Quando estes Ainur decidiram descer para Arda, como condição para que isso pudesse acontecer, Eru declarou que teriam seus poderes contidos e seriam restritos a Arda, jamais podendo deixá-la, pois eles seriam parte dela, assim como ela deles. Entre estes Ainur estavam os chamados Valar, o Valier para o termo feminino, e Maiar. Os Valar eram os espíritos com maior poder, enquanto os Maiar, apesar de também serem poderosos, estavam abaixo deles, atuando como seus criados e auxiliares. E é dos Valar que iremos falar hoje. A parte principal da concretização da criação de Arda estava nas mãos de 3 Valar, Manwë, Aulë e Ulmo. Estes 3 sendo os considerados mais poderosos. Mais poderosos que eles, porém, era Melkor, que constantemente se intrometia em qualquer coisa que estivesse sendo criada pelos Valar na Terra, tentando modificar suas criações para responderem à sua própria vontade. Melkor, desde o início dos temas entregues por Eru, antes mesmo de descerem a Arda, já mostrava sua preferência por seguir seus próprios caminhos. Ele alterava parte dos temas que Eru lhe dava, utilizando sua própria imaginação, destoando dos demais Ainur, às vezes até influenciando os outros. Melkor era um Valar impaciente. Ao invés de tentar harmonizar e crescer com os demais Ainur, ele se cercou apenas com suas próprias ideias e convicções. Dentro de Melkor existia um forte desejo de ter o poder de criar existência apenas por si mesmo, sem depender da vontade de Eru, o que não era possível, pois o poder da criação, a chama imperecível, pertencia apenas ao Criador. Eru, que considerava Melkor o mais poderoso entre os Ainur, notou cada vez mais sua divergência com os temas que havia apresentado. Uma vez, ao tentar deixar clara a diferença de posição entre ele próprio e suas criações, Eru lhes disse: poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas, que ele próprio nunca imaginou. Os Ainur ficaram encantados com o que Eru lhes apresentou, e como falamos agora há pouco, escolheram se despedir e descer para viver em Arda, descobrindo assim que o que haviam visto é o que Arda poderia ser, dependendo deles.
Aqueles que desceram para Arda foram 7 senhores dos Valar e Valarier, as rainhas dos Valar. Na ordem são eles Manwë, Ulmo, Aulë, Oromê, Mandus, Lórien e Tulkas, Varda, Yavanna, Niena, Este, Vaire, Vanna e Nessa. Falamos de Melkor anteriormente, mas como vocês viram, ele não foi incluso na lista. Isso porque, apesar dele também ter sido um Valar, ter participado das primeiras músicas e ter descido para Arda, Melkor deixou de ser considerado como incluso entre os Valar, devido às suas terríveis ações, seu nome nem mesmo sendo pronunciado em Arda. Sabemos sobre ele geralmente referido como Morgoth. De todos os Valar, aqueles que ficaram encarregados das partes mais importantes da criação de Arda, como falamos no início, foram Manwë, Ulmo e Aulë. Manwë e Melkor, na imaginação de Eru, eram irmãos. Se Melkor era considerado por Eru o mais poderoso, Manwë por sua vez era considerado o mais querido por Eru. E foi ele o designado para ser o primeiro de todos os reis, senhor do reino de Arda e governante de todos os que viveriam ali. Assim se iniciou a rivalidade entre os irmãos, pois Melkor desejava essa posição, desejava governar com sua própria vontade sobre todos os seres. No início, ele até tentou enganar aos outros e a si mesmo com intenções de fazer valer a vontade de Eru. Mas com o desenrolar dos acontecimentos, fica claro que era sua própria vontade que ele queria fazer reinar. Manwë foi aquele responsável pela criação dos ventos, das nuvens e de todas as regiões com ar, do ponto mais alto ao mais profundo. As criaturas que Manwë ama mais são as aves velozes, com asas poderosas que servem a ele, indo e vindo conforme suas ordens, como por exemplo as águias gigantes, que aparecem nesse nosso outro vídeo. Sua esposa era chamada de Varda, a Senhora das Estrelas, aquela que conhecia cada parte de Arda. Sua experiência foi descrita no Silmarillion como majestosa demais para ser colocada em palavras, pois a luz de Ilúvatar era forte em sua face. Quando os primeiros embates entre Manwë e Melkor explodiram no início da criação concreta de Arda, pois Melkor fez clara sua vontade de tomar Arda para si mesmo e seu irmão se opôs, Manwë chamou os Valar e Maiar para ajudá-lo. Varda foi a primeira a vir em auxílio a Manwë, e eles raramente se separariam a partir dali, permanecendo em Valinor até o fim dos tempos. Valinor eram as terras habitadas no continente de Aman, onde os Valar fizeram seu lar, assim como as 3 famílias dos primeiros elfos, os Vanyar, alguns dos Noldor e alguns dos Teleri. Quando juntos, Manwë podia ver mais longe do que qualquer outro, através de névoa, escuridão e sobre léguas dos mares. E Varda podia ouvir com mais clareza do que qualquer um, conhecendo os sons de leste a oeste, dos montes, vales e até mesmo dos mais sombrios cantos dos territórios de Melkor. De todos os Valar e Valier, Varda era aquela que os elfos mais adoravam, chamando seu nome quando as estrelas surgiam no céu. Ulmo, cujo poder só era inferior ao de Manwë, foi chamado o Senhor das Águas. Ele vivia só e nunca no mesmo lugar por muito tempo, sempre se movendo livremente nas mais profundas águas de Arda. Enquanto a maioria dos Ainur escolhia uma forma física para aparecer diante dos filhos de Eru, Ulmo raramente o fazia, aterrorizando os filhos de Eru que o avistassem, pois sua chegada era como uma onda gigantesca que avança sobre a terra, com um elmo escuro e crista de espuma, trajando uma cota de malha que refletia em prata e verde. Sua voz era profunda, como os cantos mais profundos dos oceanos, que apenas ele conhecia. Apesar da aparência intimidante que tinha, Ulmo amava os elfos e os homens com todo o seu ser, e não os abandonou mesmo quando eles eram alvo da ira dos demais Valar. Por gostar tanto deles, Ulmo às vezes subia ao litoral da Terra-média e criava música com suas grandes trompetas, as Ulunuri, feitas de concha branca. Aqueles que ouviam sua música jamais as esqueciam, levando-as para sempre em seus corações e ansiando pelo mar por toda a sua vida. Abaixo de Ulmo em poder vinha Aulë, aquele que foi responsável pela criação de todas as terras e substâncias das quais Arda era feita, um ferreiro e mestre de todos os ofícios que apreciava todos os trabalhos que necessitavam de boa perícia. De Aulë vieram as pedras preciosas, ouro, montanhas e bacias dos oceanos. Entre os filhos de Eru, os que mais aprenderam com os conhecimentos de Aulë foram os Noldor, um povo élfico fundado pelo segundo elfo a despertar em Cuivenien, o lago onde os primeiros elfos criados por Eru despertaram. Entre os Noldor estavam algumas figuras muito relevantes no universo de Tolkien, como Humil, criador do primeiro sistema de escrita e autor de muitos livros épicos de folclore,
Fëanor, filho de Finwë e Míriel, que foi considerado o mais incrível artesão e que foi responsável por criar as Silmarils, e Fingolfin, o primeiro rei supremo dos Noldor, que apenas a presença foi capaz de colocar medo em todos os exércitos de Morgoth. Até mesmo o próprio Morgoth teve medo do poder de Fingolfin. Morgoth, aliás, tinha muita inveja de Aulë, porque de todos os Ainur, Aulë era o mais semelhante a ele mesmo, em ideias e poderes. Porém, onde Melkor era ansioso e instável, Aulë era paciente, apenas se limitando a reparar os estragos que Melkor insistia em causar em suas criações. Ambos tinham em comum também a vontade de criar coisas através de suas próprias mentes, coisas novas e nunca antes imaginadas. Foi o caso, por exemplo, da criação dos anões, idealizada por Aulë, que ele manteve em segredo de Eru. Mas a maior diferença entre eles era que Aulë mantinha-se fiel a Eru e não sentia inveja dos feitos dos demais, não querendo nada para si, pedindo conselhos e dividindo conhecimento com os outros Ainur. Algo que Melkor fazia totalmente o contrário, deixando seu espírito se inundar com inveja e ódio, até que não sobrasse nada além de desprezo pelo pensamento dos outros, destruindo e alterando as obras alheias, sempre que conseguia. A esposa de Aulë era chamada Yavanna. Desta Valier vieram todas as coisas que crescem na terra, de grandes árvores a pequenos musgos, e até mesmo os pequenos seres secretos que vivem debaixo do solo. Entre as rainhas dos Valar, ela é a segunda em importância. Varda, esposa de Manwë, sendo a primeira. A forma física escolhida por Yavanna para aparecer para os filhos de Eru em Arda seria de uma mulher alta, com trajes verdes. Além desses Valar, haviam também Mandos, Lórien e Niena, que eram considerados irmãos entre si. Mandos, ou Namo, como era seu nome verdadeiro, era o irmão mais velho e morava em Mandos, de onde vem a forma como chamam geralmente, a oeste em Valinor. Ele possuía o poder de convocar espíritos de seres assassinados e servia como guardião da Casa dos Mortos. Sua memória era infinita, sabendo tudo o que aconteceu ou acontecerá, exceto aquilo que Eru ainda não havia determinado. Por isso, ele é considerado como o oráculo dos Valar, transmitindo a vontade de Eru, mas utilizando suas habilidades apenas sob obediência a Manwë. A esposa de Mandos era Vairë, que também era chamado de Tecelan. Em suas telas se encontravam todas as histórias de todos os tempos. Disse que a morada de Mandos e Vairë, que constantemente se expandia, era repleta de telas. O irmão mais novo de Mandos era Lórien, e seu nome verdadeiro era Irmo, pois assim como seu irmão, geralmente ele era chamado pelo nome de onde morava. E em Lórien ficavam seus vastos jardins, considerados os mais belos locais de todo o mundo. Dele vieram os sonhos e as visões. Irmo era casada com Este, chamada também como a Suave. Ela era aquela de quem vinha a cura para a fadiga e os ferimentos. Ela usava trajes cinzentos e possuía o chamado dom do repouso. Dentro de seu domínio e de Irmo ficavam as fontes onde todos que residiam em Valinor iriam para revigorar suas forças. Frequentemente, os Valar iriam pessoalmente a Lórien para encontrar alívio e repouso das preocupações com seus deveres em Arda. Niena, irmã de Irmo e Mandos, diferente dos irmãos, vivia sozinha. Ela conhecia a dor da perda e chorava por todos os estragos que Melkor havia causado em Arda. Sua tristeza com esses eventos era tão grande que, bem antes do final da criação da música, o canto dela se tornou um lamento, e o som se mesclou aos temas do mundo antes que ele fosse criado de fato. Aqueles que escolhiam escutar e aprender com os ensinamentos de Niena aprendiam sobre a compaixão e a esperança, pois Niena não sofria por ela mesma, e sim por toda a Arda. Tulkas foi o último Valar a chegar em Arda, vindo para ajudar os demais em suas primeiras batalhas contra Melkor. Ele era aquele com mais força e coragem entre todos, e era comumente chamado também como Valente. É dito no Silmarillion que seus cabelos e barbas eram dourados, e sua pele corada. Suas mãos eram suas armas, e ele não precisava de nenhuma montaria, pois era mais veloz do que qualquer outra criatura que possuía patas e jamais se cansava. É dito também que ele não serviria jamais como um conselheiro, pois era desatento a eventos do passado e do futuro, mas era um amigo destemido. Tulkas era casado com a Valier Nessa, irmã do Valar Oromê. Ela era ágil e veloz, e onde quer que ela fosse dentro dos bosques, seria acompanhada por cervos, os quais ela amava muito, apesar de ser muito mais veloz que eles, rápida como uma flecha. Era também uma amante da dança, sendo comum vê-la dançar nos gramados eternamente verdes de Valimar, a cidade no coração de Valinor, onde viviam muitos Valar e Maiar. Oromê, irmão de Nessa, apesar de ser menos forte do que Tulkas, era muito mais assustador. Enquanto Tulkas era sempre visto em meio a risadas, tanto em guerras quanto em duelos esportivos, e até mesmo diante de Melkor,
Oromê carregava sua ira estampada em sua face, descarregando-a sem aviso sobre seus inimigos. Ele era considerado um grande caçador de monstros e feras cruéis. Amava os cavalos, cães de caça e todas as árvores. Seu cavalo se chamava Nahar e era branco à luz do sol e prateado à noite. Por fim, a esposa de Oromê era Valier Vana, irmã mais nova de Yavanna e chamada também como a Sempre Jovem. Quando ela passava por algum lugar, pelo caminho brotavam diversas flores, e apenas com um olhar de relance vindo dela era o suficiente para que todas as flores desabrochassem. Bom, como dá para perceber, existe todo um mito de criação nas obras de Tolkien, que é extremamente profundo, com diversas nuances, diversas histórias e etc. O mito de criação e a história das primeiras eras de Arda está presente nos livros O Silmarillion e nos Contos Inacabados, assim como em diversos fascículos da obra History of Middle-earth. Se você quer saber alguma coisa específica sobre a mitologia e o universo de Tolkien, deixe seu comentário aí embaixo. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like e até a próxima.